Hey there, I'm here again. Como é que estamos? O momento da nossa aula foi todo voltado para estruturas. Trabalhamos aqui com vários momentos envolvendo modelos de questões com question tag, uma estrutura muito bacana de ser trabalhada. O que é que ela impacta no nosso estudo, dentro dos textos. Hoje, dia 28, sabidamente, dia do servidor público, estamos aqui dando, mais esse item de conhecimento para os nossos ilustríssimos que vão acompanhar a aula gravada, que vão estar aí cientes na reprise da aula, e o importante é não pararmos. Então, complete as lacunas com a forma correta do question tag. Nós vimos, no primeiro momento da aula, que se a primeira vem negativa, Se a primeira vem negativa, a segunda vem positiva, então você tira a negatividade do did. Repetindo agora, um sujeito. Entretanto, o sujeito é pupil, O aluno não fez, Did he ou did she fez, O aluno não fez, ou os alunos não fizeram, Se tivesse assim, the pupils, os alunos não fizeram, repetisse tudo isso, aqui você teria também a possibilidade de colocar assim, Fizeram? Tá? Então, primeira negativa, tá? Reconhecendo o tempo verbal, você tem aqui o auxiliar de simple past, utilizado nas formas negativas e interrogativa. Letra B. Na letra B tem will buy. Will buy. Esse will, ele é o auxiliar modal de simple future. Aquele futuro descompromissado, aquele futuro onde você se depara, por um exemplo, se depara, com uma promessa, uma especulação, uma especulação. E professor, me deu vontade ali de colocar assim, did it, porque eu não sei se o aluno ali did it. Eu confesso a você que eu já vi das três formas. She will buy. Aqui nós temos um probleminha, Temos um problema, não temos? Will mais not é igual a won't. Will mais not é igual a won't. Tá? Agora há pouco eu recebi no meu celular esse questionamento e eu vou deixar aqui como o desafio. Pupil, qual das respostas é a mais correta ou as três podem ser usadas? Tá? Olha aí o desafio da nossa aula. O Gabriel colocou ali uma, Eu já, na aula anterior, eu vi alunos colocando com he, com she, e eu já tinha falado isso em duas aulas anteriores. Uma no dispositivo geral e uma nos casos especiais e as observações, Importante. Então, vamos deixar aí, vocês voltem lá na aula para tirar essa dúvida e eu já trago outras situações na resolução da tarefa para casa. Tá bom, gente? Eu já tinha falado desses casos especiais. Exatamente, Gabriel. Mas tá aí para a galerinha pesquisar novamente, rever, certo? Então, eu coloco assim esse repeteco de casos especiais. Vou trazer aí dentro de alguns textos para a gente relembrar essas estruturas. Tá aí esse que está de amarelinho mais forte aí é a série desafio. Lembrando que no final aqui do nosso slide tem a tarefa para casa, senhores. Então lá, essa série desafio, eu vou resolver lá junto com a resolução da tarefa que ficou aí para casa.
Bom, aqui os senhores vão colocar want. Os senhores vão colocar assim, ó, want. E aí repete o she. Né? She will buy. Ela comprará a house, uma casa next week, na semana que vem. Ou aqui na região, nessa nossa região para cá, a gente costuma dizer assim, ela vai comprar. She will buy. She will buy a house. She will buy a house next week. Ela vai comprar uma casa na semana que vem. Poderia ser também traduzido. Bom, nessa letra C, eu já observo que são as provas. As provas. Terceira pessoa do plural. Você já vai colocar they. Tá? Então, coloca aqui, ó, they. E coloca a primeira positiva. Ó. Ela vem para cá, negativa. Então, você coloca assim, ó. Were they, tá? Were they. Então, a primeira positiva, a segunda negativa. Positiva, negativa. Perfeito. Essa seria a nossa estruturação. Tempos verbais. Vamos verificar aqui tradução, reconhecimento do tempo e estruturação. Você vai observar que aí são duas questões em uma. Num primeiro momento, você vai dizer qual é o tempo verbal destacado. No segundo momento, você vai marcar aí nessas letrinhas coloridinhas, né? Letra A, B, C ou D, o que é a resposta para a indagação que está aí no título. What's he doing? What's he doing? E para tanto, vamos deixar 2 minutinhos na tela, por favor. Come on, everybody! Vamos lá respondendo. What's he doing? What is he doing? O que ele está fazendo? Ó, o que ele está fazendo. Tá? O que ele está fazendo? Bom, o que ele está fazendo?
A resposta a esta pergunta seria que ele está fazendo o quê? O cidadão está aqui, aí ele está praticando exercício. Bom, reading seria lendo, não dá, né? Eating seria comendo, e eu não vejo ele se alimentando de nada. Muito menos sleeping, que seria dormindo, diz a Reda. Resposta letra B, para dizer que ele está running, correndo. Então, ele está correndo. Essa aqui é a abreviação, tá? E esse aqui é o verbo com ing, running. Esse termo correndo é aqui, ó. E ele vem dessa forma devido à presença do auxiliar is. Esse tempo, senhores, ele é responsável por indicar, ó, indica que uma ação está acontecendo no momento da fala. Então ele indica que uma ação ela está acontecendo no momento da fala. Esse é uma empregabilidade dele. Tem outras? Tem. Tá? Mas esse tempo ele é utilizado mais assim. Então, quando você perceber isso dentro de um texto, seja ele qual gênero for, a intenção do autor é justamente esta: é repassar para o seu leitor que o personagem ou ele está fazendo algo naquele momento, né? Então, qual é o tempo verbal predominante na imagem? Nós vamos observar que essa situação ela é chamada de presente progressivo. Ele é chamado de presente progressivo, tá? Por isso que a resposta foi a letra D. Bom, esse aqui, ó, going to, ele é o que chamamos de futuro com going to, near future, né? Onde você tem o auxiliar, que vai ser quem? Am, isso, ou o próprio or. Você ainda tem a própria situação de going to e você tem um verbo na sua forma base. Tá? O futuro simples é aquele simple future, ele vai empregar o modal will mais um verbo e esse verbo na sua forma base. Certinho? Esse aqui, ele vai empregar auxiliar, am, is ou o próprio or. Depois você vai utilizar um verbo na base com ing. O futuro perfeito é aquele onde você já vai colocar o will have mais um verbo principal no particípio passado. E o presente simples, na forma afirmativa, você vai ter o seguinte: um sujeito mais o verbo mais o complemento. Então não faz a nossa situação de letra. Por isso, resposta letra D de dado. Ele está correndo. What's he doing? What is he doing? Né? O que ele está fazendo? Vamos tentar novamente? 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Tempo verbal predominante na imagem. Vamos aqui, vamos nós. Ó, auxiliar presente aqui. Going to e to do, verbo. Novamente aqui, ó. Or, going to, verbo. Essa é uma estrutura indicativa de near future. Também você vai ver assim, ó. Você pode encontrá-lo também assim. Deixa eu colocar aqui o nomezinho. Ele é responsável por indicar, gente, que uma ação ela está prestes a acontecer. Por isso que é chamado de um futuro mais assertivo. Né? Aqui em cima. What are they going to do? Né? O que eles vão fazer? O que eles vão fazer? Né? Aí aqui é a resposta, ó. Eles vão acampar. Para lá é muito comum, né? Eles acamparem. Inclusive tem parques para camping. Muito, mas muito comum. Então, eles vão acampar. Lá tem parques para trailer, né? Tem aqueles trailers, né? Aqueles motorhomes. Eles gostam de levar aqueles motorhomes, aqueles ônibus, aqueles coisa mais linda do mundo, né? Tem deles que custam zilhões. Eles gostam de viajar, eles alugam aquele tipo de caminhão, de transporte, bota a família toda e vão viajar, chamado de endoturismo. É muito forte o endoturismo, né? Eles fazem um turismo dentro do próprio país, levando aí, obviamente, né, muitas divisas financeiras para o próprio país. Muito interessante isso. São textos, inclusive, muito bons de trabalhar, porque eles são textos descritivos, informativos, né? E muito bom para você também crescer em vocabulário. Partes do motorhome, partes, né, do camping, tá? Situações de floresta, situações de sinalização de estrada. Então é um vocabulário bem interessante. Vamos aí malhar o nosso brain. O que foi que ele fez agora? Ele tira as imagens, tira um fragmento de dentro de um texto e vai perguntar o tempo predominante, não é? Predominante. Aqui ele deixou em evidência o like, né? Nós temos o verbo like. O verbo to like, ele é um verbo muito interessante. Ele é o verbo curtir, ele é o verbo gostar de. Né? Você, às vezes, observa que o brasileiro gosta muito assim, eu adoro você, né? E aí eles traduzem muitas vezes assim, ó, I like you. Então, we like to go to the beach during the week. Nós gostaríamos de ir à praia durante a semana. Quem não gostaria de ir à praia? Né? To go, verbo ir. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? A praia. A praia durante a week. Semana. Não é fraco não, tá? Semana. O tempo predominante é esse, a estrutura aqui. Forma afirmativa. Na afirmativa, ele colocou o sujeito, mais o verbo, tá? Mais o complemento. Vamos ver se isso bate. Quem é o sujeito? O I. Quem é o verbo principal? O like. Quem é o complemento? Olha o complemento.
Certinho? Esse é o nosso complemento. Professor, presente simples. Certo ou errado? Certíssimo. Tradução, estruturação, revisão. Uma eu faço, a outra fica como challenge. Tá? Qual foi a intenção comunicativa do autor desse texto ao empregar esse fragmento destacado? Tá? Destacado. Vamos deixar aí 2 minutinhos na tela, por favor. Would you like some tea? Olha só. Você gostaria de um pouco de chá? Você gostaria de um pouco de chá? Would you like some tea? Would you like some coffee? Você gostaria de um pouquinho de café? Would you like some water? Você gostaria de um pouquinho de água? Quem faz esse papel de gostaria é o verbo like com would. E ele está antes do sujeito por ser uma forma interrogativa. Ele me traz essa noção, né? Essa noção de polidez, de mais formalidade, de mais educação. Portanto, nós temos aí, né, a letra C. Would not we like to work with you? Nós não gostaríamos de trabalhar com você. Nós não gostaríamos de trabalhar com você, né? Que é isso, não fala isso não. Nós torcemos por você. Nós somos uma equipe. Tá? Eles estão sendo bem polidos, né? Estão se utilizando de uma certa finesse para explicitar esta ideia. Bom, o outro exemplo que eu trouxe para vocês é esse exemplo onde ele traz um texto e o texto ele já vai apresentando lacunamento. Você está conseguindo ver aí a lacuna, o espaçozinho, né?
Então, é muito comum também esse tipo de questão em nossas provas. Ó, ele já traz espaço aqui, e espaçozinho aqui, e ele vai pedir o quê? In the first balloon, no primeiro balão, os verbos watch and learn, né, estão respectivamente como? Então ele traz espaçozinhos para você analisar e aí ele te dá o que vai ser analisado. Então ele pede que você visualize a presença, olha, do what e também do learn, né? What e também do learn, tá? Aí nós vamos observar todo o contexto. Observe aí que onde isso está acontecendo. É como se eles estivessem numa área de controle de tráfego aéreo. Vocês estão observando aí? De controle do espaço aéreo. Onde é que eu estou vendo essa informação? Eu vejo aqui, ó. Ó, controle de espaço aéreo, tá? Eu percebo que os animais aí, será que eles são bem dados, né, ao voo? E eles parece-me que não foram tão felizes. Olha o que é que aconteceu aqui. Os dois chocaram-se no ar, tá? Bacana? Então, perceba que aconteça o que acontecer, eu nunca pareço estar surpreso. Tá? Eu nunca pareço estar surpreso. Então, quando ele disse assim, ó, this is your first day. A training controller just watch me and learn me. Quando ele falou isso aí, ó, watch me, ó, watch me and learn. Aí, pof. Os dois verbos aí, ele colocou em que situação? Os dois verbos, né? Dizendo aqui, ó, what me and learn. Nós estudamos agora há pouco, quando estávamos revisando as estruturas do question tag, que tem lá uma estruturazinha que nós chamamos de imperativa, né? Então, feito esse reconhecimento, você diz o seguinte: ele está em que instituto? Tá? Será que é modo o quê? Então já vamos eliminar a letra C e letra D, porque ele está no modo imperativo. Tá? E ele está no modo imperativo nos dois, por isso que a resposta é letra A. Lembrando que o verbo what, ele está no sentido, ó, de veja, observe, né? Assista, tá? Então veja e learn, aprenda. Então vinha e aprenda. Assista, observe e aprenda. Lá no primeiro balão vinha dizendo isso, tá? Text and reading. Text and reading. Nós temos aí um texto. Esse texto é misto. Ele vem com essas estruturações. Vamos dar uma lida aí nas alternativas e vamos ver aquela que melhor, né, representa a nossa resposta. 2 minutinhos na tela, por gentileza.
vamos lá, vamos together, vamos juntinho, vamos e vamos sendo muito strong. Bora, powerful, guys. Última parte do texto, olha, já chega com tudo, já chega chegando, como diz o povo pra cá. Última partezinha do texto, ele pede só que você faça o reconhecimento da estrutura, né? O conhecimento da estrutura. Última parte do texto, said, isn't a estrutura em evidência, terminada no pronome pessoal, tem como propósito evidenciar a certeza sobre o desperdício, procura certificação com o emprego do question tag, evidencia que não se observa a assertiva com o emprego do presente simples, procura reafirmar a proposição anterior através do emprego do pronome, no caso acusativo, evidencia a convicção sobre a abordagem temática. Não porque ele usa essa estrutura, ele quer justamente essa estrutura para saber, né, ele tenta verificar isso. Ele diz, olha, é triste, não é? Isso que ele falou lá em cima. Ele diz que 1/3 de toda a alimentação comprada no Reino Unido acaba sendo desperdiçada. Thrown away. Jogada, né, no lixo. Tá? Desperdiçada. Olha aqui a bichinha chorando. Uma pera, né? É triste isso, não é? Então ele faz uso dessa certificação com o emprego dessa estrutura para retificar ou ratificar o que foi dito anteriormente. Ilustres, é muito comum, muito, mas muito comum, não é? Dentre os modelos de questões trabalhados e abordados em nossas provas e em vários cursos, concursos, destacar trechos ou fragmentos de um texto, e aí ele deixa em evidência alguns vocábulos e ele passa a fazer questionamentos sobre estes vocábulos. Então ele diz assim, ó, but a century ago, mais um século atrás, the USA, os Estados Unidos da América, recepcionaram os imigrantes, most of them, a maioria deles, maioria destas, né, pessoas, a maioria deles advindas da Europa que foram migrando em massa, looking for, procurando por uma better life, vida melhor, better life, in the USA, nos Estados Unidos da América, United States of America. Então, os itens que nós temos. O primeiro, verbo regular, porque quem recepciona alguém. Quem recepcionou? Os Estados Unidos deram boas-vindas. Então, nós temos verbo, o segundo é um pronome, esse pronome é um pronome que causa uma relação, então um pronome relativo com função de sujeito, article, artigo. O artigo aí em evidência é um artigo indefinido e o outro artigo é um artigo definido. Então, coloca aí, artigo definido. Nós só temos um, né? É esse aqui. E ele significa o, a, os, as. O outro é um artigo tido como artigo indefinido. Esse indefinido temos dois, né? A, N. Um é utilizado com um som consonantal e o outro é utilizado com um som vocálico. O pronome em questão, ele é um pronome chamado de pronome relativo, tá? O pronome é um pronome relativo. Nós temos aqui
Olha só, relembrando rapidamente para vocês um conteúdo que aparece com grande frequência, grande incidência mesmo. Quem são os pronomes relativos? Nós temos o who, nós temos o whom, nós temos esse aqui, o with, né? E nós temos o que substitui esses aí, that. Lembrando que o that, ele é o quê? Informal. Nós temos o whose, que ele é indicador de posse. Nós temos o when, que significa quando, e ele é um indicador temporal, né? Nós temos o where, que significa onde, e ele é um indicador espacial, né? Ele pergunta pela ubicação, a localização. Então, ele vai perguntar pelo place, o lugar. Normalmente, quando esses itens caem nos vestibulares, aparecem aí em nossas provas, eles vão vir em destaque e eles vão perguntar assim, a clássica pergunta, né? Ele vai dizer, o item destacado refere-se a... Né? O item em destaque faz referência a... Então, tem só que verificar se é função de sujeito, se é função de objeto, tá? Se ele está sendo substituído ou não, se ele vem entre dois substantivos, porque aí ele vai fazer a função, né, de posse, se ele está falando do tempo ou se ele está falando da localização. E, por fim, esse verbo, com essa terminação aí, indica que ele está no passado e esse passado é um passado chamado de regular. Isso graças à presença do ED. Letra B é a nossa resposta correta, viu, gente? A setinha aí ficou fora da posição. Vou até marcar aqui para quem depois for observar esse efeito não ficar achando que errou. Então, ó, verbo, pronome. Essa é a nossa resposta correta, viu? Bom, primeiro item que nós vamos observar. Temos duas pessoas que estão mantendo um texto de forma dialogada. Alternância de turnos, porque você observa que uma fala e a outra fala. Se estão com roupas assim, né, tão destacadas, com certeza vai fazer a pergunta, né, e vai querer saber o que é que uma delas está a se posicionar. Vamos dar uma olhadinha lá no questionamento. Ele diz assim, a tira evidencia o quê? As duas mulheres, elas desaprovam o comportamento desse cidadão aqui, Jim. As duas mulheres preferem conversar pessoalmente a usar mídias sociais. Letra C. A mulher de roupa vermelha, desaprova o fato da mulher de roupa verde ainda não ter conversado com o Jim. Mas também não disse o teor da conversa. A mulher de roupa vermelha ficou triste com a separação do casal. Letra E. A mulher de roupa verde tentou usar uma mídia social para resolver seu relacionamento afetivo. Tá? Então, será que nós temos essa questão mesmo de né? Questão afetiva aí, né? Vamos dar uma olhada aí. I've broken up with. Nós temos aqui um verbo muito interessante. To break up with. Esse aqui é um verbo chamado de romper, de terminar um relacionamento.
terminar um relacionamento. Então anota aí no teu caderno que é muito bom você ter essas informações, essas expressões idiomáticas, esses verbos, né, preposicionais, esses verbos frasais, né? Tudo bem, ó? Então, to break up with é romper, é terminar com alguém. O relacionamento já era. Professor, por que ficou broken? Porque assim, vamos lá nessa parte também do reconhecimento. Por que ficou broken? Assim, ó. Por conta disso aqui, ó. O tempo que ela usou aqui, ela usou um tempo chamado de presente perfeito. O que é o presente perfeito? Ela vai empregar os auxiliares have ou has, mais um verbo no particípio passado. Tá? Essa construção, ela indica uma ação passada, mas com importante reflexo no presente. Ou seja, ainda é importante para o presente. Então ela diz assim, olha, eu rompi com o Jim. Eu rompi com o Jim. A mulher de vermelho disse, sério? Sério? Então, ela faz aqui a pergunta, como? Tá? E aí ela vai fazer a pergunta pelo modo, como? Como é que ele reagiu? Né? Como é que ele reagiu? Como é que ele ficou? Ele reagiu como? Aí ela disse o seguinte, que he doesn't know it yet. Para dizer assim, ó, ele ainda não sabe. Esse yet é o que vai dar a tradução do ainda. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, ele ainda não sabe disso. Tá? E por que ele não sabe disso? Aí ela diz o nome de uma rede social. Aí ela diz, ele não sabe disso porque o Twitter is down. O Twitter, ele está, ó, o Twitter is down. O Twitter, ele está literalmente, ó, fora. Tá inoperante. Ou seja, a cidadã, ela terminou com um rapaz pela internet e ele ainda não sabe. Ele ainda não faz ideia. Alright. Então, nós temos aqui como resposta correta, gabarito letra E é a nossa resposta correta. Muito bem. Tá? Ficaria claro quando você... Aí, obviamente, né? É uma questão muito sagaz, porque ela traz aí um conhecimento que você tem que ter de algumas estruturas verbais, tá? De alguns vocábulos. Ficar muito atento. Vamos tentar, gente, porque é bom é tentar. Bom, aí nós temos um sombreamento e aí ele pergunta tranquilo e calmo pelo conector if. O conector if. Nós sabemos que o conector if, né? Ele tem até irmãos, olha só. Eu tenho esse outro menino aqui também, ó. Eu tenho esse outro. Nós sabemos que ele significa se. Ora, quando ele falou em conector if, ele trouxe o conhecimento para o que chamamos de link words. As link words, tá? Esses conectores, eles vão gerar uma ideia. Eles vão gerar uma ideia. E qual é a ideia que ele vai trazer para nós? I can see myself with anyone besides you. I hope that is a good thing because I love you and I will always love you
even if you don't feel the same way. Mesmo que você não sinta, né? Se nós pegarmos o connector with e separar, tá, ó, se separar, separado de even this, ó, eu vou separar, trazer para cá, aí sim, ele vai nos dar uma ideia de condição. Separado. Certinho, senhores? Mas ali dentro daquela estrutura, ele está em even if. Even if. Vamos tentar novamente. O conector because. O conector because. Também chamado de cause. Também você vai ver because of. Tá? É o porquê, por causa de. O porquê, né? Por causa de. Né? Ele diz assim, porque eu amo você. Tá? Porque eu amo você. Ele disse o seguinte, I can't see myself with anyone. Eu não consigo me ver com outra pessoa. Além de você, besides you. Eu espero que isso seja uma coisa boa. I hope that is a good thing. Porque eu amo você. Because I love you. And I will always love you. E eu sempre te amarei. Even if, mesmo se, you don't feel the same way. Você não sinta o mesmo. Tá? Por isso que eu disse, na expressão even if, se eu separar o if, ele tem aquela ideia de condição. Agora, falando, atribuindo o because, nós sabemos que a ideia é de causa, né? Que a ideia é de causa. Causa e efeito. O pronome myself, ele desempenha uma função. Qual seria essa função? Depende. Quando se fala nesses pronomes com essa terminação aqui, ó, self ou selves, eu tenho que tomar assim, um cuidado bem bacana. Primeiro, quem são eles? Myself, yourself, himself, herself, itself. Primeira do plural terminada em selves. Segunda do plural, terminação selves. Terceira do plural, terminação selves. Por que que isso aqui vai me trazer uma linha mais de observação? Tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Tá? Por quê? Porque eles podem ter mais de uma função. Eles podem ser um pronome reflexivo. Aí, para ser pronome reflexivo, vem após verbo. Vou colocar assim, né? Ele pode ser um pronome enfático do objeto. Aí, nesse caso, ele vem após o objeto, enfatizando seu objeto. Ele pode ser também um pronome chamado de enfático do sujeito. Aí, nesse caso, ele vem ou após o sujeito ou no final da frase. E ainda pode ser, senhores, ele ainda pode ser, esse mesmo pronomezinho aí, ele pode ser chamado de idiomatic, pronome idiomático, porque nesse caso você vai ter o by mais o pronome. E aí ele significa sozinho, sem a ajuda de ninguém. Só lembrar daquela música All by Myself. Tá? Então, nessa funcionalidade, se você observar, ó, I can't see myself. Eu tenho aqui um verbo
modal e ele está indicando uma inabilidade. Eu tenho aqui o verbo see, tá? E tenho myself. Então, observe que nesse caso, ele está indicando uma ação reflexiva, né? Uma ação reflexiva. Sendo assim, a resposta correta é letra A, dando aso ao surgimento da voz reflexiva. Quando ele diz assim, eu não consigo me ver a mim mesmo com uma outra pessoa além de você. O vocábulo besides apresenta a ideia de quê? Bom, cuidado, que alguns alunos me disseram que viram com essa grafia aqui. Gente, com essa grafia, ele é também um conector, é uma link word, é uma preposição. A gente pode traduzir assim, ó, do lado de, do lado do, tá? Quando ele disse além de você, ele não quer pessoa nenhuma a mais. Então, qual é a ideia que esse vocábulo traz? Né? Qual é a ideia que esse vocábulo traz? A pegadinha está na palavra copulação. Faz parte lá das copulativas, né? Das que dão ideia de inclusão, das que dão ideias de uma adição. Então, elas são chamadas de aditivas, tá? São chamadas de aditivas. Sendo assim, resposta correta, letra D. É a resposta correta, letra D. O vocábulo can't está lá na família dos modal verbs. Ó, modal verbs. Esses verbos modais aí, ó, dessa família, eles podem indicar habilidade. Eles podem indicar, não é, além da habilidade, possibilidade. Ó, possibilidade. Eles podem indicar uma permissão, tudo no campo da informalidade, né? Informal. Essa habilidade, ela pode ser uma habilidade física, ela pode ser uma habilidade cognitiva, tá? Então, quando ele diz assim, ó, I can't, ele é um modal, literalmente, ele é um verbo modal, tá? Agora, cuidado, ele está negando, né? Aí dentro, ele vai se ver, né? Ele pode indicar uma não permissibilidade, ele pode indicar uma inabilidade, tá? Uma não possibilidade, uma falta de possibilidade, uma falta de permissão, certinho? Olha a quantidade de situações estruturais que eu posso analisar numa citação. Por isso que é um gênero muito legal de ser trabalhado. Tá? Então, muito cuidado com as citações, com as frases de efeitos, porque elas são muito operacionais nesse quesito. Abre precedente para muitos itens e muitas classes gramaticais. Tá bom, gente? Então, agradeço. Até o nosso próximo encontro com muito mais informação para você aqui na segunda série.